Amigo vascaíno, que sexta-feira maravilhosa para nossa imensa torcida. Nada como acordar no dia seguinte a uma vitória do nosso Vasco da Gama, e não foi qualquer vitória não. Foi triunfo com classificação para as quartas de final da Copa. Do Brasil, um passo enorme rumo a um objetivo que já começa a acender aquele sentimento bom de esperança no peito de cada vascaíno. Ontem em São Januário, o caldeirão ferveu e o time não apenas fez o dever de casa como deu um show de bola. E para deixar o dia ainda mais doce, as notícias que chegam nesta manhã de sexta são daquelas de esquentar o coração além da vaga. Garantida, temos reforço colombiano desembarcando no Rio de Janeiro e mais novidades de peso pintando no horizonte. Meu amigo, o clima em São Januário está mudando. O jogo de ontem foi daqueles que fazem a gente lembrar por que o futebol mexe tanto com a nossa vida. O Vasco dominou de ponta a ponta. Foram 72% de posse de bola contra apenas 28% do CSA. Para você ter uma ideia do massacre, o Cruz Maltino finalizou 24 vezes, acertando 8 delas no alvo, enquanto o adversário só conseguiu chutar 7 vezes e acertou o gol uma única vez. E foi logo no início da segunda etapa que a rede balançou para nós com o camisa 10 Brian fazendo explodir de alegria cada vascaíno presente no estádio. Esse gol não foi só um número no placar, foi um grito preso. Há 7 jogos sem vitória, um alívio coletivo que parecia entalado na garganta da torcida. O que chamou a atenção foi a postura do time. Já vínhamos de partidas em que o Vasco se mostrava superior ao adversário, como no duelo contra o Grêmio em São Januário, mas a bola teimava em não entrar. Ontem, enfim, essa barreira caiu. A superioridade se transformou em gol e vitória. A zica que rondava o nosso caldeirão foi: embora e agora o que se espera é que este seja o ponto de virada para uma nova fase. Na temporada, os números ainda não são brilhantes. São 43 partidas disputadas com 13 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. Mas a sensação é de que a página começou a virar. Depois do apito final, o técnico Fernando Diniz falou sobre a importância desse resultado e, claro, foi questionado sobre a possibilidade de sonhar com o título. Ele reconheceu que, estando entre os 8 melhores da competição, o sonho é legítimo. Mas fez questão de manter os pés no chão, lembrando que o próximo desafio é o Atlético Mineiro e que a euforia não pode tirar o foco. O treinador também destacou o papel da torcida, que mais uma vez deu um verdadeiro espetáculo nas arquibancadas. A festa começou antes mesmo da bola rolar e empurrou o time durante toda a partida. Diniz foi enfático: é preciso que o time jogue no mesmo ritmo da torcida, porque essa sintonia é o que transforma São Januário num palco tão especial. E se a classificação já é motivo para sorrir, as novidades fora de campo também empolgam. O colombiano André Gomes, jovem ponta de 22 anos, é esperado para chegar ao Rio de Janeiro ainda hoje. Jogador habilidoso, veloz e com faro de gol, ele chega para ser utilizado de imediato. Mas não para por aí, a diretoria trabalha para anunciar já na próxima semana um novo zagueiro e a expectativa é alta. Ontem mesmo, após a partida, surgiram informações de que o Vasco está em negociação avançada com um defensor que atua no futebol europeu. O perfil buscado é, claro, um atleta com força física, velocidade e boa saída de bola, alguém que possa chegar para ser mais que titular, para assumir protagonismo, liderança e, quem sabe, até a braçadeira de capitão. Esse tipo de contratação é estratégica. Um bom zagueiro não melhora apenas a defesa. Ele eleva o nível de todo o sistema e faz o companheiro ao lado render mais. A diretoria quer alguém que imponha respeito, que organize a última linha e transmita segurança. Foi assim com Thiago Silva no Fluminense, foi assim com André Ramalho no Corinthians. O Vasco não busca apenas um nome para completar o elenco, mas sim um pilar para sustentar o time. Com essa informação, a torcida já começou a especular possíveis nomes. Entre as opções que circulam, alguns chamam a atenção Chancel Mbemba, experiente defensor com passagens por Newcastle, Porto e Olympique de Marselha. Jason Denayer, belga, com rodagem em clubes como Lyon, Galatasaray e Manchester City. Samuel Umtiti, campeão mundial pela França e com experiência em Barcelona e Lille, e o brasileiro Diego Carlos, que iniciou no São Paulo, brilhou no Sevilha,
passou pelo Aston Villa e atualmente está no Fenerbahçe, mas não faz parte dos planos de José Mourinho. Todos eles são jogadores de peso que se encaixam no perfil traçado pela comissão técnica. Diego Carlos, em especial, desperta interesse pela experiência acumulada em ligas fortes como a Premier League, La Liga, Ligue 1 e o Campeonato Português. Com 32 anos e 1,85 m de altura, ele traria não apenas qualidade técnica, mas também liderança para o vestiário. E para facilitar, é agenciado por Giuliano Bertolucci, que tem boa relação com a atual gestão do Vasco e é empresário de Fernando Diniz. Essa ligação pode ser a ponte para viabilizar a negociação. Enquanto o reforço não chega, Diniz vai adaptando o elenco. Ontem, Hugo Moura foi escalado na zaga e agradou. O treinador destacou que o jogador tem características para atuar nessa posição, como bom passe, velocidade e força física, além de já ter experiência na função. O próprio Hugo Moura admitiu que não é igual a jogar como volante, mas disse estar disposto a aprender e ajudar o Vasco onde for necessário. Essa versatilidade pode ser útil num momento em que o elenco ainda carece de peças específicas. O clima no Vasco hoje é de confiança renovada. A vitória sobre o CSA e a classificação para as quartas reacenderam o ânimo da torcida e deram um fôlego extra para a sequência da temporada. Com reforços chegando e a possibilidade real de trazer um zagueiro de peso, o time começa a ganhar corpo para sonhar mais alto. Ainda há muito caminho pela frente, mas o primeiro passo dessa nova fase parece ter sido dado ontem sob os refletores e a energia contagiante de São Januário. E se ontem a festa em São Januário foi grande, hoje ela continua ecoando pelas ruas do Rio de Janeiro e na mente de cada vascaíno que acordou revivendo cada lance do jogo. A atmosfera foi daquelas que ficam gravadas na memória, com a arquibancada pulsando e o time respondendo dentro de campo. Há muito tempo a torcida esperava por uma noite assim, onde a superioridade não fosse apenas estatística, mas também refletida no placar. E o mais impressionante é perceber como a postura mudou. Antes o time criava, pressionava, cercava o adversário, mas pecava no momento da finalização. E isso acabava gerando um clima de frustração. Ontem não. Ontem a bola entrou a confiança, aumentou e o jogo fluiu. Era como se cada passe certo e cada finalização fosse alimentando a esperança de que essa fase ruim realmente está ficando para trás. O gol do Brian logo no início da segunda etapa foi o símbolo desse novo momento. O meia vestiu a camisa 10 e assumiu a responsabilidade aparecendo no lugar certo e na hora certa para empurrar a bola para dentro. A comemoração não foi só dele, foi de todo um estádio, foi um grito coletivo que saiu da garganta de uma torcida que há 7 partidas não via o time vencer. E mais do que o gol, o que se viu depois foi um Vasco que não recuou, que seguiu atacando e buscando ampliar. Isso é fundamental, porque mostra que o time não quer apenas se defender de uma vantagem, mas sim jogar para dominar o adversário até o apito final. Fernando Diniz, nas entrevistas, deixou claro que sabe que a caminhada ainda é longa, mas também reconheceu que, estando entre os 8 melhores da Copa do Brasil, é impossível não começar a sonhar. E quem disse que sonhar é proibido? O vascaíno aprendeu a sonhar mesmo nas fases mais difíceis, e agora que o cenário dá sinais de melhora, a imaginação corre solta. É natural que a torcida comece a projetar a possibilidade de voltar a erguer uma taça, até porque o último título de Copa do Brasil conquistado pelo Vasco já ficou no passado há muito tempo. E um título assim não é apenas um troféu, é combustível para todo o clube, é moral para o elenco, é renda extra, é prestígio e é acima de tudo a realização de um desejo antigo. Mas para que esse sonho seja possível, Diniz e a diretoria sabem que reforços são necessários. E é por isso que a chegada de André Gomes gera tanta expectativa. O ponta colombiano, com apenas 22 anos, traz juventude, explosão e drible. É aquele jogador que pode mudar o ritmo de uma partida em uma jogada individual, quebrar uma linha de marcação e criar espaço para o time. Chega pronto para ser aproveitado e a torcida quer ver logo como ele vai se encaixar no esquema de Diniz. E como se não bastasse essa novidade, o clube também trabalha para fechar com um zagueiro que venha com status de liderança. A ideia não é trazer apenas um defensor para preencher uma lacuna, mas sim
alguém que eleve o patamar da defesa, organize o setor e sirva como referência para os mais jovens. A busca é minuciosa. O perfil ideal envolve força física, velocidade, capacidade de antecipação e boa saída de bola. Não é por acaso que os nomes especulados até agora carregam currículos respeitáveis. Chancel Mbemba, por exemplo, já viveu grandes momentos na Europa, passando por Newcastle, Porto e Olympique de Marselha. É um jogador de seleção experiente e com presença. Jason Denayer tem rodagem semelhante com passagens por Lyon, Galatasaray e até pelo Manchester City. Samuel Umtiti dispensa apresentações, campeão mundial, jogador de alto nível técnico, rodado por Barcelona e Lille, e com as características que a comissão técnica valoriza. E o brasileiro Diego Carlos, com experiência consolidada na Premier League, La Liga, Ligue 1 e Campeonato Português, surge como uma opção que alia experiência, imposição física e liderança natural. No caso de Diego Carlos, o caminho pode estar até mais aberto pela ligação com Giuliano Bertolucci, empresário com forte trânsito na atual gestão e que também representa Fernando Diniz. Esse tipo de detalhe faz diferença em negociações desse porte, especialmente quando há concorrência e quando o jogador já se encontra fora dos planos no clube atual, como é o caso do Fenerbahçe. Um reforço desse calibre poderia mudar o nível de competitividade do Vasco na temporada e trazer a segurança defensiva que o time tanto precisa. Enquanto esses movimentos de bastidores avançam, Diniz vai encontrando soluções internas. A utilização de Hugo Moura como zagueiro foi um exemplo claro disso. Apesar de ser volante de origem, ele já tinha atuado algumas vezes na defesa e apresentou qualidades que podem ser exploradas, como a boa saída de bola e a leitura de jogo. Contra o CSA mostrou firmeza, conseguiu fazer coberturas rápidas e ainda ajudou na construção das jogadas desde a defesa. Ele próprio admitiu que é uma função diferente e que exige adaptação, mas destacou que está disposto a aprender e contribuir onde o treinador precisar. Essa mentalidade é valiosa num momento de reconstrução porque demonstra compromisso com o grupo e com o clube. A vitória e a classificação não resolvem todos os problemas, mas mudam completamente o ambiente. O clima no vestiário melhora, a confiança cresce e a torcida volta a acreditar. Isso influencia até na chegada dos reforços, já que jogadores tendem a se interessar mais por um projeto que demonstra força e ambição. É como se o resultado de ontem tivesse sido uma carta de apresentação para o segundo semestre, mostrando que o Vasco está vivo, competitivo e disposto a lutar por coisas grandes. E é nesse embalo que o Vasco segue sua preparação já de olho no próximo adversário. Não há tempo para acomodação. A Copa do Brasil, por ser mata-mata, exige concentração total e qualquer deslize pode custar caro. Ao mesmo tempo, o Campeonato Brasileiro continua. E cada ponto somado pode fazer diferença lá na frente, seja para buscar uma vaga na Libertadores, seja para garantir tranquilidade na tabela. É um período de calendário apertado, mas também de oportunidades. Com a base confiante e reforços chegando e a torcida empurrando o momento, é de manter o ritmo e não deixar a chama apagar. Se a bola continuar entrando, se o espírito mostrado contra o CSA se repetir e se os reforços trouxerem o impacto esperado, o Vasco pode sim sonhar alto. O torcedor sabe que o caminho não será fácil, mas depois de tantas dificuldades, ver um time organizado, agressivo e motivado já é um enorme motivo para acreditar. Ontem foi mais que uma vitória, foi um sinal de que o Vasco quer mais e que está disposto a buscar. A festa nas arquibancadas foi só o começo de uma história que, se tudo caminhar como parece, ainda vai render muitos capítulos emocionantes nesta temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um burburinho tem ganhado força e movimentado os corredores de São Januário. O atacante orelhano teria manifestado seu desejo de retornar ao Vasco da Gama. Embora ainda não exista uma confirmação oficial, por parte da diretoria cruzmaltina, fontes próximas ao jogador garantem que ele entrou em contato com membros da comissão técnica e alguns dirigentes para expressar seu interesse em vestir novamente a camisa do clube.
A suposta movimentação foi vista com entusiasmo por parte da torcida, que ainda guarda boas lembranças de sua passagem anterior. Vale lembrar que Orelhano teve uma trajetória marcada por lampejos de talento e atuações decisivas, e sua saída deixou muitos vascaínos com a sensação de que ele ainda tinha muito a oferecer. O desejo do atleta de retornar pode estar relacionado tanto à identificação com o clube quanto ao atual momento do Vasco, que busca reforços pontuais para elevar o desempenho na temporada. Apesar de não haver conversas avançadas, nos corredores de São Januário comenta-se que há simpatia pela ideia. Ainda que as questões financeiras e técnicas precisem ser avaliadas com cautela, assim, enquanto o rumor cresce, a possibilidade de um retorno ganha espaço nas rodas de conversa entre torcedores e analistas. A especulação sobre o retorno de Orelhano ao Vasco ganhou ainda mais força após o jogador ser flagrado no Rio de Janeiro recentemente, onde teria se encontrado com amigos ligados ao clube. Segundo relatos não confirmados, ele teria sido visto nas proximidades do CT Moacir Barbosa, o que acendeu o alerta entre os jornalistas especializados em cobertura esportiva. Além disso, um post enigmático em suas redes sociais com a legenda "Voltando às origens" alimentou ainda mais os rumores. Internautas rapidamente associaram a mensagem ao Vasco, clube onde Orelhano despontou para o futebol profissional. Apesar de o jogador não ter mencionado diretamente o nome do time, os sinais foram suficientes para causar alvoroço entre os torcedores. Em grupos de WhatsApp e fóruns vascaínos, o assunto dominou os debates, com muitos tentando decifrar os próximos passos do atleta. A possibilidade de uma volta pode estar ligada numa suposta insatisfação de Orelhano com sua situação atual, tanto em termos de minutos jogados, quanto em relação ao ambiente no clube que defende atualmente. Sem espaço garantido e enfrentando um cenário de incertezas, o retorno ao Vasco poderia representar uma oportunidade de recomeço, cercado de familiaridade e apoio de uma torcida apaixonada. Nos bastidores, embora não haja tratativas formais, entre as partes, fontes ligadas ao staff de Orelhano afirmam que houve sim uma sinalização do atleta ao clube. A direção vascaína, por sua vez, adota postura cautelosa e evita comentar especulações. Mas internamente, o nome do atacante estaria sendo debatido. A comissão técnica, inclusive, teria avaliado positivamente uma possível reintegração, principalmente por considerar que o jogador já conhece a estrutura do clube, a torcida e o estilo de jogo pretendido. Um retorno, no entanto, exigiria ajustes financeiros, visto que Orelhano teria que se adequar ao teto salarial vigente em São Januário. O desejo do atleta em voltar pode facilitar essas negociações caso o clube realmente decida avançar. No mercado da bola, não é incomum que antigos vínculos afetivos pesem nas decisões, e nesse caso, parece haver uma convergência de interesses. Um jogador buscando resgatar seu melhor momento e um clube que precisa de reforços que cheguem com impacto imediato. A torcida, que sempre teve relação calorosa com Orelhano, certamente acolheria de braços abertos o possível retorno, transformando São Januário em um caldeirão fervente de expectativas e esperanças renovadas. A volta de Orelhano ao Vasco, ainda que em estágio embrionário, poderia significar muito mais do que uma simples contratação. Seria o reencontro entre um atleta que busca a redenção e um clube que vive entre altos e baixos, tentando encontrar consistência em seu projeto esportivo. Orelhano, conhecido por sua explosão e habilidade no 1 contra 1, poderia agregar valor imediato ao elenco cruzmaltino, que carece de peças criativas no setor ofensivo. Mesmo que o acerto ainda esteja no campo da especulação, sua possível chegada tem gerado entusiasmo nos corredores vascaínos. Em conversas informais, alguns membros do grupo de jogadores teriam demonstrado apoio à volta do atacante, destacando sua experiência e comprometimento. Além disso, figuras influentes do universo vascaíno, como ex-jogadores e comentaristas ligados ao clube, começaram a se manifestar favoravelmente à possível reaproximação. Há quem diga que o ambiente está sendo preparado para a construção desse retorno, como uma espécie de reencontro esperado entre velhos conhecidos. A forma como Orelhano se reapresentaria, caso concretize-se o acerto,
seria determinante para sua aceitação definitiva por parte da torcida. Ainda assim, o simples rumor já aquece os corações vascaínos e cria uma atmosfera de expectativa crescente, seja pela saudade de casa, pelo carinho da torcida ou pela oportunidade de um novo capítulo em sua carreira. O desejo de Orellano de voltar ao Vasco parece ganhar contornos cada vez mais reais. Rumores como esse fazem parte do imaginário do futebol, muitas vezes funcionando como combustível emocional para torcedores em busca de boas notícias. A história entre o jogador e o clube, ainda inacabada, tem agora a chance de escrever um novo capítulo. Cabe à diretoria avaliar com frieza e sabedoria os prós e contras de uma eventual negociação, sem ceder unicamente à pressão popular ou ao fator nostalgia. No entanto, é inegável que esse tipo de rumor tem o poder de mobilizar a massa vascaína, reacendendo o sentimento de pertencimento e esperança. Mesmo que nada se concretize nos próximos dias, a simples ideia de contar novamente com Orellano já mexe com os ânimos em São Januário. O mercado segue em movimento e, enquanto não houver desmentida oficial, o rumor continua vivo. Entre reuniões discretas, ligações de bastidores e postagens misteriosas, o nome de Orellano segue circulando com força no noticiário esportivo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela que, ao que tudo indica, ainda está longe de um desfecho definitivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.